Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito sucessório. Lembrando, obviamente, que a partir de agora nós falaremos do nosso título 3 do direito sucessório, né? Sucessões que é composta aí por 4 títulos, como nós já trouxemos. Da parte da sucessão em geral, título 1, da sucessão legítima, título 2, da sucessão testamentária, que é a que nós começaremos a ventilar, e derradeiramente acerca da partilha. Antes de trabalhar, esculpir, verticalizar e esmiuçar o tema propriamente dito, eu quero trazer com vocês um conceito. Um conceito relativo, então, obviamente, né, a essa ideia da sucessão testamentária. Primeiro detalhe dentro desse conceito. A sucessão testamentária, ela está relacionada com o quê? Com a autonomia privada, né? Em outras palavras, a sucessão testamentária, ela vai ventilar o quê? A última vontade do morto, é uma disposição de última vontade, que pode ser realizada, que pode ser concretizada por 3 formas. Por que 3? Porque é mágico, né? A gente pode falar passado, presente e futuro, a gente pode falar que o estado da água é sólido, líquido e gasoso, olha que loucura. Então é sempre o número 3, números 3 nos cerca, né? Em outras palavras, quais são as formas de disposição de última vontade? A gente tem o testamento, que é a forma mais usual de todas, temos o legado e temos o codicilo. Explicaremos elas adiante, né? Mas de qualquer forma, é uma das formas de disposição de última vontade. Ela é concretizada por intermédio de um negócio jurídico. Um negócio jurídico que a gente pode falar aqui, entretanto, contudo, todavia, né? Que é um negócio jurídico gatinho. Gatinho, prof? Como assim, né? É um negócio jurídico. Prrr. Alguns acham que parece mais pombo. Eu prefiro gatinho, que eu lembro do gatinho ronronando, né? Gatinho Shrek, muito mais fofo. É prrr. Por que prrr? Porque ele é P, né? De personalíssimo. U de o quê? Né? Unilateral e R de revogável. Em outras palavras, é um negócio jurídico né? Personalíssimo, unilateral e revogável. Essas são 3 das 6 características desse instrumento. Óbvio que nós trabalharemos todas elas depois desse conceito. Então, por enquanto, vamos notar. É um negócio jurídico personalíssimo, unilateral e revogável. E o que busca esse negócio jurídico? Esse negócio jurídico, né, que a gente vai realizar através de testamento, legado ou codicilo, ele busca nada mais, nada menos do que a disposição de seus direitos. Direitos de quem? Do testador. Sejam esses direitos de natureza patrimonial, que é a regra, né, ou não. Isso é óbvio, uma disposição de direitos para ser realizado, para ser efetuado, materializado, concretizado, para depois da morte, para depois do óbito. Depois que a criatura conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo, veste o paletó de madeira, né, faz o desenlace, vai em direção à luz, fechar as cortinas e, obviamente, deixa o plano carnal e vai em direção ao planetério. Notem, esse é um conceito que a gente esculpe para vocês. Por que é um conceito que a gente esculpe para vocês? Porque o Código Civil de 2002, diversamente, né, do Código Civil de 2016, ele não traz um conceito, né, relativo aí, obviamente, a essa forma de sucessão testamentária. Mas vamos colocar assim, é um negócio jurídico, né, obviamente, personalíssimo, lateral, revogável, em que o testador ele busca a disposição de seus direitos patrimoniais ou não, grifem, ou não, mais uma vez, ou não, grifem esse ou não. Por quê? Porque esse ou não não é a regra. Como não é a regra, muitas vezes as pessoas elas se esquecem que você pode ventilar, né, questões que não estão atreladas aí meramente ao patrimônio. Posso dar exemplo para vocês? Vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é que num testamento, diga-se de passagem, nós podemos realizar, concretizar uma fundação. Em outras palavras, em outros dizeres, eu posso deixar um testamento, olha, os meus bens eu quero que vire uma fundação. Exemplo, que a gente pode até falar, em Campos do Jordão, tem hoje a Fundação Lia Maria Aguiar. Ah, mas Lia Maria Aguiar não morreu. Tudo bem, eu sei que ela não morreu. Mas ela já disse que todos os seus bens, quando ela falecer, serão destinadas à Fundação Lia Maria Aguiar. Em outras palavras, ela poderia, se ela quisesse, criar com os seus bens depois da morte a Fundação Lia Maria Aguiar. Seria mais ou menos essa ideação, né, aí a ser trazida, aí a ser ventilado. Em outras palavras, a fundação pode ser criada por testamento. Vocês sabem por demais o que o testamento pode fazer? O testamento, gente, ele pode estabelecer um bem de família. Um bem de família bem de família que se encontra aí esculpido, talhado, cunhado nos artigos 1711 e seguintes.
no nosso Código Civil. Ah, obviamente, quando a gente fala de fundação, não sei se eu falei do artigo, o artigo é número 62 do Código Civil, mas é um exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer, quando nós falamos relacionados a, obviamente, a testamento, é justamente a possibilidade de destinar seu material genético para ser utilizado depois da morte. Quando nós falamos naquelas hipóteses, né, de filiação e discutimos dentro de filiação as presunções de paternidade, eu falei para vocês acerca justamente da reprodução assistida homóloga, pós-mortem. E o exemplo que eu trouxe diz respeito a, por exemplo, aquele ex-Big Brother, o Buba, que antes dele falecer, ele deixou o material genético dele congelado, criogenizado, né? Para quê? Para ser utilizado depois da morte. Temos a discussão, alguns acreditam até que seria inconstitucional esse artigo, porque teria uma paternidade indesejada, né? Uma paternidade que a pessoa não acompanha aí, enfim, a criação do filho. Mas isso são discussões que, na verdade, não nos interessam, pelo menos aqui, nesse momento, nesse dado instante, né? Ah, diga-se de passagem, ainda dessas formas de testamento que não tem natureza patrimonial, eu quero ventilar com vocês, quero esculpir com vocês dois testamentos diferentes. Diferentes em que sentido? Eles recebem nomes próprios, eles recebem terminologias específicas, né? E obviamente, justamente por terem essas terminologias específicas, esses nomes próprios, muitas vezes acabam sendo perquiridos, acabam sendo aí indagados, né, nos certames, como prova de OAB, até mesmo concurso público. Como, por exemplo, aquela situação do chamado testamento afetivo. Gente, o que é testamento afetivo? Testamento afetivo acaba sendo muitas vezes visualizado, muitas vezes vislumbrado, por exemplo, nas situações de Facebook. Hoje o próprio Facebook ele disponibiliza para, enfim, para pessoas que já faleceram, óbvio que não são as pessoas que faleceram que vão tomar a conta do Facebook, mas eles disponibilizam os chamados memoriais, a conversão, né, do que? Enfim, daquilo que você realizou em vida, né? Olha que interessante, um testamento digital, aquilo, a tua vida digital, você pode converter em memorial. E ó que bacana, o nome disso seria um testamento afetivo. Alguns até hoje já discutem a ideia de um testamento digital, né, dentro dessa proposta, ou seja, aquilo que você faz dentro desse mundo da internet, sendo aí, né, reutilizado e tudo mais. Que loucura, prof! Show de bola. Então, testamento afetivo, a conversão em memorial. Outro testamento que eu quero falar para vocês, diga-se de passagem, é a ideia de um testamento ético. Testamento ético? Ou seja, também não tem uma natureza patrimonial. Testamento ético, gente, é um testamento que visa o quê? Passar valores. Toda vez que eu falo de testamento ético, eu lembro sempre de um filme muito fofo, um filme muito terno, relacionado aí com o Gerard Butler, né? Aquele que fez Os 300 de Esparta, fez, por exemplo, Verdade Nua e Crua, e ele fez um filme que chama PS Eu Te Amo. PS Eu Te Amo é justamente essa ideia. Ele, depois que ele falece, não estou contando spoiler, porque o filme é antigo, né? Depois que ele falece, a mulher dele começa a receber aí cartas, presentes e tudo mais, que ele escreveu enquanto em vida. Qual que era a sua ideia? Passar valores. Você pode querer passar valores, de repente, para os seus eventuais filhos, sem natureza patrimonial? Claro que pode, né? E essa ideia de passar valores recebe, não tem natureza patrimonial e recebe aí, né, a nomenclatura, a tipologia de testamento ético, tá? Ah, e só um detalhe. Quando eu falei de testamento afetivo, eu disse para vocês do Facebook. Dentro do Facebook, é bastante interessante que o próprio Facebook ele viabiliza o quê? Aquelas ideias de recordações. Olha, há um ano, há não sei quanto tempo, né? E isso hoje fica a critério da pessoa, né? De trazer essas comemorações ou não. Por quê? Porque anteriormente o Facebook ele realizava essas comemorações de maneira obrigatória, entretanto entraram com a ação, olha que loucura, contra o Facebook, pontuando que muitas vezes as pessoas elas não queriam revisitar aí algumas determinadas lembranças, porque essas lembranças ocasionavam tristeza, obviamente, naquelas pessoas que estavam vivas e recebiam aí essas recordações. Bem, dito isso, trouxemos um conceito para vocês, né, dessa sucessão testamentária. Como já deu 9 minutos, né, deram 9 minutos, eu quero trabalhar com vocês no próximo bloco aí o que é algumas características dos testamentos, né? Características dessa sucessão testamentária. Já trouxe em princípio que serão 6 as características que nós talharemos, que nós aí traremos para todos. Até lá, deixo desde já, né, um forte abraço e obviamente excelentes estudos, gente. Até mais. Tchau, tchau.